Conteúdos exclusivos, produtos e fornecedores com a qualidade da feira hospitalar, networking com profissionais referência no mercado. Essa é a Hospitalar Hub, uma plataforma cheia de informações relevantes que fica disponível para você durante o ano inteiro. Queremos conectar toda a nossa comunidade de saúde para que as trocas de conhecimento e experiências sejam cada vez mais completas e frequentes. Sim, na Hospitalar nós não nos limitamos aos 4 dias de evento. Na plataforma, você vai se conectar com empresas, encontrar fornecedores e conhecer nossa vitrine de produtos, além de contar com nossa biblioteca e mais de 250 vídeos de eventos realizados por lá. É um amplo universo de conhecimento com mais de 30 anos de experiência e conexão. Unimos a nossa especialidade de conectar pessoas e negócios com as mais relevantes iniciativas do setor. Os profissionais de saúde podem se manter atualizados, realizar conexões com empresas e encontrar as melhores oportunidades de negócios. Afinal, queremos que você esteja conectado conosco 365 dias do ano. Hospitalar Hub. Combinamos ações digitais para manter nosso público conectado e atualizado. Olá, sejam todos bem-vindos ao Aquecimento Hospitalar Hub. Eu sou Carla Chaves, sou jornalista e eu tenho a honra de, durante esta semana, conduzir este evento repleto de discussões importantíssimas, relevantes e que já antecipam temas que serão pauta durante os congressos que vão acontecer na Hospitalar 2026. Antes da gente dar início à nossa sessão, eu tenho alguns recados importantes. Começando por uma notícia excelente: todo mundo que está participando ao vivo com a gente desta sessão vai receber por e-mail um cupom de desconto para já garantir a participação. O cupom vale tanto para o ingresso de visitante quanto para os congressos presenciais, então não perca essa oportunidade, porque, como eu disse, está valendo muito a pena. Depois dessa sessão, eu tenho certeza que você vai ficar ainda mais motivado. A Hospitalar deste ano acontece entre os dias 19 e 22 de maio, no São Paulo Expo, aqui em São Paulo. Segundo recado, para além da feira, antes, durante e depois, você sempre pode contar com a nossa plataforma, a Hospitalar Hub, que conecta você 365 dias por ano, com agenda, com conteúdo, com conexões, como eu disse, antes, durante e depois da feira. Inclusive, esta sessão vai ficar gravada, todas as sessões que a gente está fazendo de aquecimento durante a semana ficam gravadas na nossa plataforma para você reassistir. Para quem não conseguiu assistir ao vivo, acompanhar depois, então pode avisar quem não pôde estar aqui com a gente, porque vale a pena. E, para além disso, eu quero convidar você a participar ativamente da nossa sessão. A gente tem um chat aqui na plataforma, então você pode mandar perguntas durante toda a conversa. Nossa equipe está acompanhando e assim que a gente tiver uma oportunidade, nós vamos trazer a sua pergunta para os nossos especialistas. Quando existe essa interação, obviamente fica muito mais interessante, porque a gente sabe que quem assiste a gente também é um público muito qualificado. Pois muito que bem, recado dado. Agora vamos ao nosso tema desta segunda sessão do dia. Eu tenho certeza que todos que estão me assistindo concordam que se tem algo que está redesenhando a saúde, é a tecnologia. Ela já não está mais restrita à área lá de TI como era no passado. Ela está na tomada de decisão, na gestão, na segurança, na operação e, claro, quando a gente fala de saúde, no cuidado. Como sempre, junto com as oportunidades, vêm também os desafios. Como é que a gente integra sistemas? Como é que a gente protege os dados, ainda mais agora, com inteligência artificial, extrai valor real dos investimentos e prepara as lideranças para os novos cenários? É com esse olhar que a gente agora começa o aquecimento para uma das novidades deste ano,
Congresso de Tecnologia e Inovação para a Saúde Digital. E para essa conversa, eu convido dois grandes especialistas, a Sônia Poloni, que é CEO da ABCIS, e o Vitor Ferreira, que é presidente da ABCIS. Vitor, Sônia, sejam muito bem-vindos. Uma excelente sessão para todos e eu passo a palavra para vocês. Muito obrigada, Carla, pelo convite e a todos os colegas da Informa Markets. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou Sônia, eu sou diretora executiva na ABCIS. Antes de passar a palavra para o nosso presidente aqui, para o Vitor Ferreira, só contextualizar para quem ainda não conhece a ABCIS, né, a Associação Brasileira de CIO e Gestores de Tecnologia em Saúde. É uma associação sem fins lucrativos, apartidária, agnóstica, que há 14 anos congrega os heads de tecnologia do setor da saúde. Então, a gente vai ter aí bastante tempo para falar um pouquinho, compartilhar com vocês o que a gente está preparando para o CETISD, mas eu não vou me estender aqui, vou deixar que o Vitor Ferreira também possa se apresentar. Obrigado, Sônia. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vem, ano após ano, incrementando as atividades da ABCIS, né, tanto no que diz respeito a apoiar a transformação digital na saúde, como em efetivamente encontrar caminhos para poder navegar nesse cenário que a Carla muito bem apresentou. Nós temos uma verdadeira tempestade tecnológica sobre nós todos os dias e a gente tem que saber escolher com parcimônia e com sabedoria o que efetivamente serve e pode ser bem aplicado para a gente sair de um cenário bastante difícil na saúde brasileira. Um cenário onde a gente ainda tem muitas dificuldades, muitos problemas, muita escassez, dificuldade de acesso, enfim, problemas crônicos que a gente conhece, dificuldade de financiamento e tudo bem que a minha opinião é bastante enviesada, mas eu não consigo pensar, não consigo acreditar em nenhum caminho breve e futuro para a saúde brasileira que não passe pelas ferramentas de tecnologia que a gente tem para racionalizar, para trazer uma nova dinâmica e para nos ajudar a viver dias melhores na saúde. E eu acho que isso é uma situação que é transversal. Ela pega desde a jornada do paciente, ela pega a tomada de decisão dos gestores, ela pega o escopo de vida dos profissionais que estão na batalha todos os dias, ela pega para os fornecedores que têm que nos ajudar a encontrar caminhos. Enfim, a gente está falando de um cenário que acaba aglutinando todos os players, todos os atores que hoje atuam na saúde. E é exatamente nesse contexto que nós estamos tendo a felicidade de realizar o primeiro Congresso de Tecnologia e Inovação para a Saúde Digital. Veja, parece que não, mas esse nome ele é muito significativo, né? A gente está falando de uma aplicação já direta. Saúde digital, se a gente for pensar, ainda é um termo novo, em que pese a gente já ter aí nas escolas médicas, nos grandes centros, a gente já ter projetos com 30, 40, até 50 anos acontecendo, mas quando a gente fala do acesso do grande público, é algo que a gente está vivenciando de verdade, talvez a partir da pandemia, né, em escala maciça. E só que agora a gente não tem mais, graças a Deus, não temos mais uma pandemia para resolver, mas os problemas que já existiam antes estão aí agravados, né? A dificuldade que a gente tem de sustentar o cenário, a dificuldade que a gente tem de atender às expectativas e de conseguir oferecer acesso para a população brasileira de uma forma justa. E a tecnologia acaba sendo um caminho para isso. Não só a tecnologia, mas como também está no título do nosso congresso, a questão da inovação é uma provocação que a gente tem que cada vez mais levar a sério. E olha que interessante, a gente vai falar aqui de tecnologia, vai falar aqui de inovação, mas talvez a grande provocação não seja nem inovar, nem propriamente a tecnologia em si. Talvez a grande provocação seja como que nós adaptamos o nosso modelo mental, como que nós adaptamos o comportamento humano para essas ferramentas que estão disponíveis hoje para a gente conseguir melhorar esse cenário. E já aproveitando para encaminhar aqui,
Sônia, nós temos uma apresentação aqui que a gente fez para poder nortear essa nossa conversa, e eu vou colocar a apresentação aqui, Sônia. É, eu vou pedir só para você conduzir nesse início e eu vou te ajudando aqui na condução, pode ser? Pode ser, Vitor. Excelente. Então vamos lá. Enquanto você compartilha conosco, a ABCIS, então, como eu comentei ainda há pouco, né, ela completa 14 anos esse ano, né, mais precisamente no dia 12 de maio, e a gente sentia falta, ela tem, obviamente, ali algumas iniciativas, mas nós sentíamos falta, para o pessoal que nos ouve, nos assiste, de um evento que pudesse tratar o tema no nível mais estratégico, né? Como a gente entende aqui na BCIS, que deve ser tratada a tecnologia como uma aliada estratégica, né? Efetivamente, como é que a gente extrai valor do que existe de ferramental disponível no mercado para, de fato, melhorar o negócio, melhorar o cuidado, sobretudo, né? Que é o core das instituições de saúde. Então, essa foi a motivação, então, para o CETIG. Surge, então, o CETIG, que chama para si a responsabilidade de pautar temas hoje extremamente pertinentes, e como a Carla mesmo comentou no início da fala dela, né, a TI deixou de ficar restrita, a tecnologia deixou de ficar restrita à área de TI, e hoje está na agenda dos conselhos, está na agenda da alta gestão dos hospitais. Então, um mote desse ano é: a saúde nunca mais será a mesma, né? Ela está sendo redefinida pela tecnologia no Brasil e no mundo, e o CETIG vem, então, para tentar lançar alguma luz sobre como é que a tecnologia permite redefinir os modelos de negócio em saúde. Essa é a grande motivação para o evento esse ano. Vitor, se você puder passar. Sim, Sônia, só chamar a atenção, né? Guardem essa sigla, né? CETIST, porque esse vai ser o espaço onde a gente vai, a partir de agora, pela primeira vez nesse ano e daqui para frente, é o espaço que a gente vai reservar para colocar todo mundo na mesma página e para a gente poder dar palco, poder dar vitrine para aquilo que está acontecendo. Então, quando você ouvir falar de CETIST, que ainda é algo novo, lembra que a gente está falando do congresso onde a gente vai apresentar o que existe de mais relevante em termos de tecnologia e inovação para a saúde digital. O que será, a cada dia que passa, mais relevante para a população brasileira. E Vamos lá. pegando um gancho dessa fala do Vitor, bem colocado, Vitor, eu queria só fazer um parênteses, né? A gente acabou de voltar, não tem um mês ainda, né, Vitor? Hoje é dia Não. 8 de abril, a gente tem aí 20 e poucos dias que a gente retornou, eu e o Vitor, e mais um grupo de outros 35 executivos do RIMS, né, que, para quem não conhece, é um evento americano que acontece anualmente e que é considerado o maior e principal evento global sobre saúde digital e sobre tecnologia aplicada no contexto da saúde. Então, ele é uma referência, né, para quem busca modelos assistenciais digitais ou casos de uso da aplicação da tecnologia no contexto da assistência, no contexto do cuidado. E a gente teve a oportunidade, né, todos os anos, né, a gente visita o evento para explorar o que traz, né, de concreto, né, agora não se fala em outra coisa, por exemplo, casos de uso envolvendo tecnologias emergentes, né, inteligência artificial e por aí vai. Então, a gente a gente transformou, então, a proposta do CETIG para ocupar uma lacuna, um gap que a gente entende que existia no Brasil, que é um evento de alto nível, voltado para dirigentes, né, para a direção dos hospitais, para os gestores de alto escalão, para o conselho, para os tomadores de decisão, enfim,
sobre como é que se traduz o que a gente vê num RIMS, né, num evento americano, qual é o recorte disso, o que tem efetivamente aplicabilidade para o Brasil, o que é hype, então a gente quer afastar o hype e a gente quer explorar aquilo que de fato gera valor. Então, só quis fazer esse parênteses, Vitor, aproveitando a tua fala. Então, a gente traz aqui que o CETIG acontece no primeiro e segundo dia do hospitalar, né, no dia 19 e 20 de maio, com a curadoria feita pela ABCIS, né, que é quem assina toda a grade de programação e todo o conteúdo, e temos também, importante aqui, o apoio do Instituto HL7 Brasil, também referência incontestável quando o assunto é interoperabilidade, enfim. Então, eles vão estar com a gente lá também. Quem é ABCIS, isso aqui eu já dei um spoiler no início, né, da minha fala aqui, então, uma associação sem fins lucrativos, agnóstica, partidária, já há 14 anos ajudando o setor a extrair valor das tecnologias, né, das TICs, né, da tecnologia de comunicação e informação, congrega hoje a maior comunidade de líderes de TI em saúde no Brasil, a gente tem aproximadamente 4.000 líderes de TI associados, a gente mantém grupos de trabalho focados em pautas estratégicas, tais como segurança da informação, interoperabilidade, jornada do paciente e outras. Até o Vitor vai poder falar um pouquinho mais sobre esses grupos de trabalho, se ele entender oportuno aqui. Enfim, a ABCIS, sendo uma referência aí na promoção de debates qualificados sobre tecnologia na saúde, aceitou, então, o convite da Informa Markets, da Hospitalar, para criar um fórum para discussões que sejam, de fato, relevantes, oportunas, sobre essa pauta que vem aí sendo vivenciada por todo o setor, que é a evolução tecnológica. Como é que a gente consegue, de fato, extrair valor do que existe, que não todo mundo concorda, que o que não falta é tecnologia, mas como é que a gente, de fato, extrai valor da tecnologia, né? Então, é disso que se trata o CETIG. E aí, eu queria também, embora só eu e o Vitor estejamos aqui hoje com vocês, eu queria também compartilhar aqui que são curadores também do CETIG. O Alex Vieira, que também divide junto com o Vitor aqui como dirigentes maiores da associação. Alex, que também é superintendente de TI, inovação e transformação digital no Hospital HCOR. O Leandro Ribeiro, gerente executivo de cibersegurança do Hospital Sírio-Libanês, e também ele é coordenador do grupo de trabalho de cibersegurança na ABCIS. Dr. Felipe Cabral, gerente médico de saúde digital, coordenador e docente do MBA de IA na saúde do Hospital Moinhos de Vento, e também responde pela diretoria médica da ABCIS. Vitor, né, que está aqui, e eu que vos falo. Então, não poderia deixar de mencionar aqui os demais responsáveis pela curadoria técnica do CETIG. Então, eu, juntamente com esse time aqui de executivos, aí, importantes executivos do setor, nos debruçamos nos últimos 3, 4 meses a pensar numa grade de conteúdo que nos parece realmente fazer sentido para o momento vivido pelos hospitais. E agora, no próximo slide, eu queria também deixar registrado aqui um agradecimento aos embaixadores do CETIG, que são aqueles que também apoiam o Congresso, que também vão estar lá participando do Congresso, seja como painelistas, como speakers, mas que também estão contribuindo, colaborando com a construção, né, do Congresso. Então, Jorge Pereira, CFO do Hospital São Lucas, da PUC do Rio Grande do Sul, Aleph, diretor de TI
da Rede São Camilo Brasil, Aleph do Carmo, Márcio Guimarães, gerente de dados e transformação digital da Oncoclínicas, Luiz Renato, CIO da Cora Saúde, doutora Mônica Pugliese, CMIO da Redditor, atual Paguiar, CIO da Med Senior e coordenador do GT de interoperabilidade na ABCIS. Temos mais um slide. Dr. Daniel Martins, CMIO da Visio One, Tiago Cachello, Head de Tecnologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, um dos hospitais de excelência, né? Patrícia Rattai, CIO do Grupo São Cristóvão Saúde, Alex Julian, doutora Bianca Pascoal, CMIO da Oncoclínicas, e doutor Carlos Lima, da Faila Advogados, e também quem responde pela diretoria jurídica da ABCIS. Então, registro aqui a contribuição de todos os colegas e fica aqui também o nosso agradecimento. E aí, a gente trouxe aqui a grade da programação completa, está disponível no site oficial da Hospitalar e também disponível no site da ABCIS. Então, fica aqui o convite para que todos possam acessar lá e conferir a grade de programação. Porém, nós trouxemos aqui, agrupados por eixos, né? Nós tivemos alguns eixos estratégicos que foram adotados como diretrizes, né? Para os curadores, na discussão sobre o conteúdo do congresso, e a gente agrupou, então, alguns desses slots nesses eixos estratégicos. Vitor, você quer comentar um pouco aqui? Sim, Sônia, eu acho bem importante. Você acabou de citar os curadores e os embaixadores que colaboraram conosco em todo esse processo, e quem está nos assistindo deve ter percebido que a gente falou de instituições que são gigantes na saúde brasileira, pessoas que são muito relevantes, pois estão ajudando nisso que foi citado ali no começo, que é o redesenho da saúde à luz dessas novas tecnologias. E quando a gente olha para esses múltiplos desafios, é praticamente infinito a quantidade de problemas e de situações que a gente tem para resolver. Então, para evitar que a gente enlouqueça, nós temos aqui um agrupamento por trilhas, por áreas de interesse, aonde a gente conseguiu trazer um conteúdo muito rico, com experiências e conhecimentos muito relevantes, para que a gente possa abordar basicamente 5 trilhas que são as principais que a gente tem hoje nesse início de transformação de era muito voltado para a tecnologia que a gente tem. Nós vamos falar, como não poderia deixar de ser, sobre inteligência artificial e governança de dados. Nós vamos falar de como que a gente deve trabalhar com SUS e saúde pública. Nós vamos falar sobre estratégia corporativa e inovação. Vamos falar sobre a importância da tecnologia na prática clínica e na experiência do paciente. E a gente também vai ter uma trilha falando sobre a questão premente, e aqui acho que está na mesa de todo mundo, sobre segurança e também sobre infraestrutura. Então, vocês percebam que, considerando 2 dias de congresso, a gente vai ter uma dinâmica muito intensa e muito rica para a gente tratar durante esse tempo. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. E a gente já falou dos curadores e dos embaixadores, né, Sônia? E aqui uma ideia da importância desse congresso, né, onde a gente tem a Ana Estela Haddad, da CEIDIG, né, da Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, como nossa Keynote Master nacional, né? Eu vou passar para o próximo, e essa daqui eu vou pedir para a Sônia falar um pouquinho sobre ela, que é a nossa Keynote Master internacional. Sônia, por favor. Exatamente, Vitor. A gente está compartilhando com todos vocês em primeiríssima mão, uma vez que a gente obteve a confirmação da Brena de ontem para hoje, então não deu nem tempo ainda da gente soltar a comunicação, mas em primeiríssima mão a gente vai estar com a rede de inteligência artificial da Mayo Clinic, junto conosco, fazendo a abertura do segundo dia do congresso, no dia 20 de maio. Então, a gente que já vinha conversando com ela desde fevereiro,
ontem ela nos deu ok que vai conseguir estar conosco no CETIG e a gente vai poder, então, ouvir e aprender com a experiência daquele que é considerado aí o melhor hospital do mundo, né? A Mayo Clinic já há alguns anos, disparadamente, aí como referência absoluta, quando o assunto é, enfim, qualidade assistencial, segurança do paciente, vários outros requisitos que a colocam numa posição bastante prestigiada, né? Como referência aí, como hospital, o melhor hospital do mundo, né? Uma referência, acho que para todos os hospitais do mundo inteiro que se espelham e têm a Mayo Clinic como referência, né? A Ana Estela Haddad vai estar conosco no dia 19, no primeiro dia, vai estar em 2 sessões, né? Vai estar na primeira sessão falando sobre a transformação digital do SUS enquanto agenda do Estado, né? Ela vai nos atualizar sobre a estratégia do Ministério da Saúde, da CEDIG em especial, bem como o estágio que está esse processo de digitalização, os desafios, e bem como os próximos passos, né? Então, a gente vai ter um segundo slot também com ela, onde a gente vai falar do InovaSUS, que é o laboratório de inovação recentemente anunciado pelo Ministério da Saúde, pela CEDIG, né, que é o braço ali do Ministério dedicado a esse processo de transformação digital do Sistema Único de Saúde, e ela vai trazer também, vai poder compartilhar com todos ali do Congresso qual foi o resultado do primeiro edital, bem como o que eles esperam com o InovaSUS, né, com esse laboratório de construção, de colaboração, de construção, de cocriação, a colaboração entre o público e o privado, para a gente levar soluções para o SUS hoje, que muitas vezes não tinha entrada no SUS, né? Então, a Anistela está capitaneando isso, está liderando essa, que é uma pauta, a meu ver, muito, muito pertinente para a gente tê-la no CETIG, tá? Então, a gente vai estar também com a Paula Xavier, que é a diretora do DataSUS, falando sobre o trabalho da RNDS, né, e o quanto isso é importante para os hospitais terem conhecimento não só por se tratar de uma questão regulatória, mas também dos desafios técnicos envolvidos nessa criação da Rede Nacional de Dados em Saúde, que passa a ser o grande repositório, tanto para o público quanto para a saúde suplementar, alimentar com os dados de saúde, né? E aí aqui, pessoal, a gente mapeou curadoria do evento, a gente fez um mapeamento prévio dos principais desafios das posições, quem está numa posição, um executivo que está numa posição C-level dentro dos hospitais ou dentro das instituições de saúde de maneira em geral, né? Então, a gente fez antes da gente trazer, debater, discutir o que de conteúdo é relevante, a gente teria que entender primeiro quem é o nosso público-alvo e quais são os desafios que o público do Congresso de fato encaram no dia a dia. Quais são esses desafios? Quais são as dores? O que é que tira o sono de cada um no dia a dia? Então, a gente fez um trabalho prévio, que começou com bastante antecedência, que foi mapear esses desafios e os temas de interesse de cada um deles. Então, esse slide, ele retrata exatamente isso. Quer dizer, o CEO de um hospital, ele está efetivamente preocupado, né? O que faz parte da agenda dele? O espaço na agenda? Né? O que norteia o mindset dele no dia a dia? Então, tem como CFO, tem como CIO, e por aí vai. E aí vocês vão perceber que o conteúdo do CETIG, ele foi pensado de uma maneira muito estratégica, muito cirúrgica, para agregar a todos
a todos esses executivos, independentemente da área de atuação dentro do hospital, mas que permita agregar, de fato, a todos eles respostas ou insights para os desafios que eles enfrentam no dia a dia. Tá? Então, Sônia, essa foi o racional usado na construção. Sônia, e acho importante agregar na tua fala, porque esse slide aqui, ele espelha uma das grandes necessidades que a gente tem no setor, que é trazer uma consciência coletiva que a transformação digital não é um assunto exclusivo da TI. Então, quando eu falo da consciência coletiva, nós temos que trabalhar muito intensamente na qualificação e no letramento de todos os líderes de saúde, independente da área em que eles atuam, se é na área financeira, se é na área de operações, se é na área técnica, se é na área médica. Todos os líderes devem assumir o protagonismo e a responsabilidade da transformação digital para que a gente consiga reposicionar a saúde frente aos desafios que a gente tem. E aqui nesse slide, nesse próximo, a gente tem uma ideia da amplitude do que a gente está falando. Porque quando a gente olha, fica até fácil de entender, por exemplo, que o CFO na área financeira vai ter cada vez uma dependência maior das ferramentas tecnológicas para poder trabalhar com efetividade. Mas, quando a gente olha outras coisas que talvez num primeiro olhar não estivessem tão conectadas, a hora que a gente coloca a lupa vai ver, elas estão muito conectadas. Então, quando a gente fala da enfermagem, quando a gente fala de recursos humanos, quando a gente fala de governança de dados, que é um tema muito subestimado na pauta estratégica dos hospitais, são alertas que a gente traz com esse congresso aqui para a importância desses temas e para que os executivos participem e aproveitem essa oportunidade de qualificação e de letramento muito intenso que a gente vai ter nesses 2 dias de congresso, porque as coisas estão acontecendo. E fato é, hoje em dia, um dia que você perde, um pouquinho que você fica para trás, é muito difícil de recuperar. Então, esse congresso, ele ocupa uma posição estratégica no que diz respeito ao desenvolvimento dessa consciência coletiva. Muito importante. Vitor e Sônia, eu vou interromper os senhores rapidinho, porque dentro do que vocês estão falando, eu fiquei curiosa para entender a visão de vocês, até para mostrar também para quem está acompanhando a gente. Nessa tentativa de inovação nos hospitais, o que vocês acreditam que hoje mais trava? É cultura, é gestão ou é dinheiro? Olha, Carla, eu mentiria se eu dissesse que desses itens que você falou e de que mais alguns, se eles não fossem grandes dificuldades. É claro que a gente tem dificuldades de financiamento dessa transformação digital. É claro que a gente tem um legado, de informação e de organização de processo nos hospitais que cobra um preço muito alto e dificulta, às vezes, a gente fazer coisas básicas, como, por exemplo, trabalhar a interoperabilidade. Tem um desafio gigante aí de poder superar problemas e escassez de infraestrutura que a gente tem hoje e que são realmente desafios. Por isso que a gente traz essa consciência de que se todo o C-level, se toda a liderança não abraçar e olhar para a mesma direção quando a gente fala em transformação digital, fica difícil da coisa acontecer. Mas, como a sua pergunta foi bem objetiva, o que é que trava? Eu acho que o que mais trava hoje a gente a viver dias melhores com o que a tecnologia já oferece é o nosso modelo mental. Nós ainda estamos pensando de uma maneira incremental, de uma maneira linear, num mundo que já é exponencial, num mundo que a gente já tem dificuldade de acompanhar o que está acontecendo. Eu acho que todo mundo hoje, quando chega na hora do jornal, se eu perguntar para qualquer um que está nos assistindo hoje, qual que é a última notícia sobre inteligência artificial? A pessoa vai gaguejar e vai falar com insegurança, porque ela já vai falar com aquela sensação que ela está falando a última coisa que ela sabe, mas alguma coisa nova já aconteceu. E a era exponencial é isso, é quando a gente tem esse monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí o cara que é o líder, o cara que tem que tomar a decisão, ele está debaixo de uma tempestade. Então, se nós não trabalharmos nessa qualificação e nesse letramento, nós vamos tomar decisões equivocadas, nós vamos colocar dinheiro bom
em solução ruim. Então, é por isso que a gente precisa começar a aglutinar, a gente precisa começar a gerar as coalizões, as alianças, para que a gente pare de atirar cada um para um lado, para que a gente consiga trazer um racional e que esse racional efetivamente nos impulsione a evoluir e a posicionar o sistema de saúde do Brasil em dias melhores. Hoje a gente tem muita dificuldade, hoje o paciente sofre. Pode ser no Sistema Único de Saúde, pode ser na saúde suplementar, pode ser no hospital filantrópico. Os nossos problemas se repetem, né? A gente tem dificuldade de integralizar os dados, a gente tem dificuldade de confiar nos dados. E quando você junta tudo isso, né, quando você falou aí de financiamento, quando você falou do legado, quando a gente junta tudo isso, o cenário é realmente difícil. Então, nós temos que trabalhar com a realidade, nós temos que sair desse hype que existe, né, essa ilusão que existe, por exemplo, que a inteligência artificial vai resolver tudo, e a gente precisa efetivamente colocar a mão na massa. O que é colocar a mão na massa? Colocar a mão na massa é colocar o dinheiro nas estruturas básicas que precisam funcionar para que a gente consiga começar a mudar esse cenário. A gente precisa começar a trabalhar de maneira mais efetiva com um mindset de colaboração. A gente precisa conseguir vencer essa coisa que parece que não anda, da gente conseguir interoperar os dados do paciente. A gente precisa começar a enxergar o paciente em qualquer instância do sistema onde ele esteja. A gente precisa começar a aproveitar as ferramentas que possibilitam que a gente ofereça um serviço melhor para o paciente. Hoje, olha que interessante, desculpa de eu me estender um pouco na resposta, mas você me deu o Mas gancho está aqui para ótimo, por uma. favor. Hoje, olha que interessante, se você precisar ir fazer alguma coisa numa agência bancária, se você chegar na agência bancária e aquele seu atendimento demorar 3 horas, 4 horas, você vai achar aquilo um absurdo, aquilo não é mais factível, aquilo não é mais tolerável. Trocar de Agora, isso banco. quando. Você vai trocar de banco. Agora, se você tiver um problema de saúde e precisar ir num pronto-socorro, antes de chegar no pronto-socorro, você já vai preparar o seu espírito que talvez aquele seu atendimento demore 3, 4 horas. Por que a gente não aceita mais a espera, a demora em um banco e a gente continua tolerando a demora, a desorganização, os processos quebrados dentro de um hospital? Então, existe uma cultura que está abraçada com um legado e com um processo quebrado, com uma fragmentação de dados que a gente precisa romper, né? Esse congresso chega no momento em que a saúde vive dias muito difíceis, onde a gente vê aí uma queda de braço entre operadoras, prestadores, uma briga por investimento no SUS, e por trás de todo esse cenário, a gente continua tendo um cidadão que tem dificuldade de escolha, que tem dificuldade de acesso e que muitas vezes vê o seu estado de saúde se agravar porque não consegue chegar a tempo e não consegue ter um atendimento efetivo que ele precisa, em todas as esferas. Isso acontece em todas as esferas. Quando a gente precisa, a gente sabe que o processo está fragmentado e está quebrado. Então, é preciso trabalhar com muita coragem e verdade para a gente conseguir evoluir nesse cenário que hoje é um cenário ruim. Eu vou deixar vocês continuarem a apresentação, mas é que agora eu tenho só mais uma pergunta para fazer e eu convido a Sônia também para participar dessa discussão. Pelo que você está me narrando, Vitor, me parece que hoje, no cenário macro, essa tecnologia entra quase apenas mais como uma camada de complexidade do que como uma solução de fato, como deveria ser, justamente por essa falta de planejamento que você me narra. Falando, imagina que eu sou o tomador de decisão de um hospital. Você citou vários pontos. Por onde começar? Eu entendo que existe toda uma camada que precisa ser preparada, mas eu preciso de um primeiro passo. Por onde eu começo? Carla, é justamente essa a missão, digamos assim, do CETIG, né? Quando eu falei que o CETIG chamou para si a responsabilidade, é justamente para tentar dar um norte nesse sentido. E por isso que a gente optou, quando nós estávamos discutindo ali sobre o conteúdo mais teria valor percebido, né? O valor, de fato, sendo pragmático para esse público, a gente chegou à conclusão que não tinha melhor do que você aprender pelo exemplo, né? Quando você traz casos concretos de quem já está mais à frente nessa jornada, já fez essa fundação, né? Já fez essa fundação e está
alguns passos mais adiantados para poder compartilhar e dividir com o setor quais foram os desafios iniciais, como que ele superou os desafios iniciais, por onde ele começou. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu vou dar um spoiler aqui, a gente tem, se eu não me engano, 5 ou 6 grandes redes hospitalares que vão estar no CETISD, dividindo com o público a jornada de adoção de inteligência artificial, a jornada de adoção e a jornada de governança de IA. Então, a gente vai estar com o HCore, a gente vai estar com a rede Mater Dei, a gente vai estar com a rede DOR, a gente vai estar, talvez eu não me lembre de todos aqui de cabeça, a gente vai estar com a Beneficência Portuguesa, a gente vai estar com a C. Camargo. Então, são instituições que se predispuseram a compartilhar com o setor como é que é, e são instituições de excelência, são instituições que talvez tenham um mindset, talvez uma maturidade tecnológica que as permita dizer que estão alguns passos à frente, e a gente tem muito a aprender com quem já passou por muitos desafios que eu aposto com você que a maioria dos hospitais ainda está patinando nessa jornada de adoção de IA, de governança, ainda mais agora com a regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina, pelo CFM, que também é uma pauta importante do CETISD. Então, a gente vai estar lá com um painel dedicado a tratar não só a questão regulatória, mas o que isso implica na prática. Agora, com a questão, a regulamentação do CFM, o que isso significa na prática? O que muda na prática? Então, a gente vai ter lá lideranças do setor discutindo o tema, e a gente vai trazer o CETISD a um congresso com conteúdo pragmático, de forma que o público ele possa aprender com o exemplo que foi apresentado, possa sair de lá com insights, para que no dia seguinte ele já tenha um norte. Poxa, espera lá. Então, a gente trabalhou algumas diretrizes, né? Uma delas foi permitir o benchmarking, né? Permitir fundamentalmente essa troca de experiência entre os players do mercado, porque a gente acredita na BCIS que aprende muito com o exemplo do outro, né? Nem que seja a aprender... Exemplo ruim, para não repetir. Não repetir, né? O que não se deve fazer. Então, por isso que a gente optou a gente não vai falar de hype, a gente não vai falar sobre tendências, a gente vai falar, o conteúdo, ele é parte do presente para preparar o presente para que as instituições estejam preparadas para o futuro, mas partindo da realidade, do contexto que a gente tem hoje. Limitação orçamentária, cultura, ainda há pouco você fez uma pergunta, né? Eu diria que é a combinação de todos eles, mas eu concordo com o Vitor que não tenha dúvidas que o mindset, o modelo mental, a visão de mundo ainda, que muitos dirigentes e muitos decisores têm ainda, porque, veja bem, a gente, o ser humano, né? Vamos falar um pouco do ser humano. O ser humano, ele naturalmente, ele já tem uma resistência, que é uma resistência natural, de nós todos aqui, né, seres humanos, ao novo, ao desconhecido. Né? Então, o novo, o desconhecido, ele já traz um risco ali, porque mexe com o nosso status quo, né? Mexe com a nossa zona de conforto. Isso é do ser humano. Né? Então, você pegar um setor que é, historicamente, muito, muito conservador por razões óbvias, né? Porque a gente está lidando com vidas, né? E não acho que tenha que ser diferente. Mas você pegar um setor que historicamente sempre foi avesso, né, a assumir riscos, por ter que atuar realmente num ambiente bastante controlado, e ele está exposto agora a uma avalanche de tecnologia, né, como o Vitor mesmo falou, né, um tsunami acontecendo, de tecnologias que se propõem a resolver problemas comuns e problemas históricos do setor, né? Fila de especialidades, acesso à saúde, enfim. Então, como é que a gente trabalha essas lideranças para que a gente possa
e aí o Vitor falou uma coisa que a gente também tem como bandeira aqui na BCIS, que é essa questão do letramento, essa questão da educação executiva, né? Para que, de fato, eles comecem a olhar para a tecnologia como o potencial que a tecnologia traz, como uma aliada estratégica, como um fator crítico de sustentabilidade para as instituições, e não mais como um risco, e não mais só como centro de custo. Mas eu concordo com você que a tecnologia ela traz uma camada, ela adiciona uma camada a mais de complexidade, que é isso que a gente quer lançar luz no CETIS. Como é que as instituições estão transformando essa complexidade em resultado? O que elas estão fazendo que está dando certo? Né? Com exemplos, né, que é o mais importante. Exemplos, casos de uso concretos. Então, o CETIS está indo para essa linha. Então, a gente vai afastar o hype, a gente vai aterrizar, olha, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, né? Isso aqui faz sentido dentro desse contexto, e a gente quer que todos saiam de lá, né? Que todo público que tenha a oportunidade de participar conosco do CETIS, de fato, saiam de lá com esse mindset, né? Com uma visão de mundo ampliada com relação às possibilidades trazidas com o avanço tecnológico. A gente não está com isso, a gente defende a tecnologia que, de fato, agrega um ponto de vista do core da saúde, não a tecnologia pela tecnologia, né? Não a tecnologia como fim, a tecnologia como meio. Então, a gente defende a tecnologia que melhora o cuidado, a tecnologia que traz mais segurança para o paciente, a tecnologia que torna a saúde mais acessível, né? Então, são essas as pautas que a gente espera endereçar com o CETIS. Então, eu vou fazer mais uma provocação. Você preparou para eu cortar. Dentro do que é palpável, então, não quero futurologia, não quero tendência, eu quero do que já é possível. É para a Sônia e para o Vitor. O que, se vocês pudessem, se vocês tivessem uma varinha de condão para implementar uma solução tecnológica hoje em todos os hospitais do Brasil, algo que já é possível, é uma solução que já existe e que realmente já foi provado, onde já foi implantado, que funciona. O que vocês investiriam? O que vocês implantariam? Olha, essa eu vou jogar, eu amorteci ela, já que você cortou, eu amorteci ela aqui e joguei para o colega do lado. Vamos lá. Eu acho que a situação mais premente que a gente tem hoje e que a tecnologia já nos permite evoluir, ou seja, deixa de ser uma decisão tecnológica e passa a ser uma decisão mais política e processual, é a questão da gente interoperar os dados do paciente na saúde. Por que eu falo desse tema? Porque hoje, a cada vez que o paciente acessa uma instância diferente do sistema, é como se a história dele estivesse recomeçando do zero. Quem já teve a oportunidade de ir como paciente num hospital, numa UBS, num laboratório fazer um exame, sabe que em cada local que ele chega, ele tem que apresentar os mesmos documentos, tem que contar a mesma história e muitas vezes tem que fazer a mesma entrevista repetidas vezes. E esse é um cenário onde bobagens enormes, onde gaps enormes, onde falhas de comunicação gigantescas acontecem e acabam desembocando na piora do atendimento da saúde ou no agravamento da saúde do paciente. A partir do momento que a gente consiga ter o acesso longitudinal aos dados do paciente, tudo passa a funcionar melhor. Nós começamos a ter os atendimentos mais efetivos, nós começamos a ter uma dinâmica sem tanta espera, a gente começa a dar um arcabouço de informações muito mais adequado para o médico tomar decisões, a gente começa a ter mais confiança nos dados que são apresentados na saúde. Hoje, muitas vezes o paciente, digamos assim, na descrença de credibilidade que a gente tem hoje, muitas vezes o paciente ele procura marcar o seu agendamento em 4, 5 lugares ao mesmo tempo, e ele vai no primeiro que chamar. Ele sabe que a gente tem filas, que a gente tem esperas, e você imagina que esse é um cenário que vai se empilhando e que só piora, né? Então, entra ano, sai ano, a gente vê as filas da saúde, a gente vê chegar em legislações, agora não pode esperar mais do que 3 meses após o diagnóstico de um câncer para marcar a cirurgia. Só que a gente vê que a realidade ainda é essa coisa estagnada, a gente ainda tem muitas dificuldades
Se você tiver um problema de saúde e não estiver num dos grandes centros do país, você terá dificuldades. Então, a partir do momento que a gente conseguisse minimamente trocar informações de uma forma madura e coerente, o grande beneficiado disso seria o paciente, né? Eu falando só de uma tecnologia, respondendo a tua pergunta, se eu pudesse fazer uma coisa, Uma coisa, perfeito. era isso, entendeu? Era criar uma camada única de dados dos pacientes para que as instituições pudessem consumir dessa camada e a gente não precisasse cada um ficar tentando resolver o problema à sua maneira. Já que a E gente está você, falando de exemplos, tem algum país que você já faz percebe, isso e Carla? prova que dá certo? Já, Nós Carla, já. temos Inclusive, inclusive, alguns exemplos. inclusive Pois não. por exemplo, nos países escandinavos, a questão da saúde digital já virou uma política de Estado, né? Então, o paciente lá já goza desse benefício de ter o seu dado disponível numa camada única e que todas as instituições de saúde acessam e colaboram agregando dados nessa camada única. A gente vê, por exemplo, países que ainda têm muitos problemas, mas a Sônia comentou agora há pouco, nós acabamos de voltar da RIMS, né? Na RIMS, lá nos Estados Unidos, lá em Las Vegas, o que que a gente viu? A gente viu praticamente um único tema acontecendo, quase toda feira só falava de agentes de IA e de inteligência artificial, como se os outros problemas já não existissem mais. E ainda existem, né? Quando a gente olha para a realidade brasileira, a gente ainda tem uma grande escassez de infraestrutura, a gente ainda tem muita dificuldade de conectividade, a gente tem um país continental, onde quanto mais você vai para o interior, mais difícil fica do recurso chegar lá. Então, é importante que a gente não se deixe levar pelo hype. A inteligência artificial é a maior ferramenta, é a maior promessa que a gente já conseguiu e que serve para todos os setores e que realmente é fantástica. Mas a gente não pode esquecer do arroz com feijão, que a gente ainda tem muito para fazer no nosso país. Mas aí você me fala, me usa como exemplo os países escandinavos. A gente sabe que são países com uma população bem menor que a do Brasil. Estou falando ali em 7 milhões, 10 milhões de habitantes, e a gente vem para a realidade do Brasil com 200 milhões de habitantes num país continental, né? Se a gente for pensar de ponta a ponta, em alguns lugares, inclusive bem remotos, que já é por si só uma dificuldade de assistência médica. É realmente palpável pensar que dá para fazer isso aqui no país, ou é algo que vai levar muito tempo, se sabe que vai levar muito tempo, mas que tem que começar de algum lugar? Perfeito, Carla. Tem que começar de algum lugar. Com certeza o nosso desafio é gigantesco. O nosso desafio é do tamanho do desafio do Canadá, que está muito mais avançado que a gente, é do tamanho do desafio dos Estados Unidos, países também continentais, e que já estão mais evoluídos do que nós. Fácil não é. É realmente um desafio. Se fosse fácil, já estava feito. Mas, quando você traz essa verdade, né, são países menores e, portanto, essa organização ela brota com mais facilidade, mas quando a gente olha, por exemplo, as capitais brasileiras, vou pegar o exemplo de onde eu estou, em São Paulo, né? Só para você ver que não é mais uma questão de mindset, não uma questão apenas de tamanho, né? São Paulo, a capital financeira do país, aonde tudo acontece. Você sabe que o ano passado foi feito um levantamento aonde foram listados os 930 hospitais que estão em zona de risco, que são as zonas consideradas as com maior pobreza do país. Aí você fala, puxa, deve estar tudo lá para o interior, deve estar tudo longe, né? 40 dessas principais zonas de pobreza estão aqui em São Paulo. Então, o que a gente tem de verdade é um grande desequilíbrio. Se você pegar a quantidade de recursos tecnológicos que a gente tem só nos hospitais da Avenida Paulista, eles ganham de qualquer país escandinavo. Não falta tecnologia, falta distribuição e falta racionalidade. E, de novo, falando assim, parece que, poxa, então faz amanhã, né? Não, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, é um grande desafio, mas possível é. O desafio não é mais tecnológico, ele é mais político e cultural. E financeiro, claro, tem que ter dinheiro para fazer essas coisas. Mas antes do dinheiro é a cabeça e a nossa vontade política de fazer as coisas acontecer. E aí, falando de interoperabilidade, eu estou vendo aqui no slide dos desafios persistentes do C-Level, LGPD, ética em IA. Estou falando de um compartilhamento de dados,
E aí, principalmente com IA também, a gente fala também na segurança de dados. Eu sei que é um tema que vai ser discutido no Congresso, mas o que, que a gente pode adiantar? Porque é uma preocupação muito importante e faz total sentido, porque realmente, a partir do momento que você joga os dados do paciente numa OpenAI, por exemplo, né, num chat GPT da vida, obviamente que, dadas as devidas proporções, estou usando um exemplo aqui geral, mas quando você joga numa OpenAI, você está deixando aquele dado aberto para utilização, sabe Deus como. Então, como é que se controla isso? Porque agora sim, você tinha só a interoperabilidade, agora você tem IA, você tem que respeitar regras, né? Porque a LGPD está aí, ainda bem que está aí. E olha que Carla, interessante. não, eu queria só fazer um parênteses, né? Eu joguei a bola para o Vitor não por acaso, né? Você veja que a bala de prata dele, se ele tivesse uma única bala de prata, ele, ele, o voto dele seria para investir em interoperabilidade. Interoperabilidade, só ela sozinha já habilita e já melhora uma série de outras coisas, né? A gente já está falando de governança de dados, já permite a gente fazer uma governança de dados mais na linha do tempo do paciente, um cuidado coordenado, né? Evitar essa fragmentação, esse silo de informação. Então não por acaso, né? Acho que a interoperabilidade ela já traz consigo, ela já é uma habilitadora de vários outros ganhos e eixos de eficiência dentro da saúde. Ela, por si só, ela já resolve uma série de outros gargalos, né? Então, achei fantástico, assim, achei que foi muito feliz e só essa contribuição que eu queria dar. É o famoso tempo é dinheiro, né, Sônia? Saindo diretamente do dinheiro em si, mas pensando que se você otimiza o período do paciente, é bom para o paciente, que vai ser atendido mais rápido, né? E que vai ter seu problema resolvido mais rápido, é bom para o hospital, porque vai ter uma Sim, todo mundo circulação. ganha, né? A cadeia ganha, né? Todo mundo ganha. Você falou ainda há Carla. pouco sobre. É. Não, por favor, Sônia, desculpa. Não, eu ia só fazer um parênteses, né? Porque a Carla falou, ela fez uma provocação para a gente ainda há pouco, né? Como é que você, né, um setor extremamente pressionado, né? A gente sabe, fluxo de caixa, com a pressão do fluxo de caixa, aquela coisa toda. Como é que a gente inova, né? Acho que você fez uma provocação. E o CETIG ele vai trazer exemplos de hospitais que inovam na prática, usando inclusive verbas de fomento, né? Então, a gente vai trazer exemplos reais de hospitais que, mesmo com o desafio orçamentário, mesmo com as margens pressionadas, mesmo com todos os desafios que todos têm, que são desafios comuns, né, tem conseguido inovar. A gente vai falar sobre um tema super importante, que é saber comprar tecnologia. Então, você imagina, eu vou pegar o exemplo do Vitor, né? Você tem uma bala de prata, né? Você conseguiu lá orçamento, e você tem direito a uma bala de prata, né? Se você não tiver uma visão e não for assertivo na tua estratégia sobre aonde você alocar esse recurso, você pode estar desperdiçando um recurso que sabe lá Deus quando é que você vai conseguir um outro orçamento. Então, a gente também vai ter um painel dedicado a falar sobre melhores práticas no processo de compra de tecnologia, falando especificamente do nosso setor, do setor da saúde. O que existe de instrumento, de recurso que os hospitais podem lançar mão para poder comprar bem tecnologia? Então, Agora, tudo isso também faz parte do conteúdo que vai estar sendo abordado pelo CETIS. Então, veja que a gente quer realmente colocar a mão É o né? abecedário da tecnologia na saúde que a pessoa vai sair com a cartilha completa, né? Carla, você fez uma pergunta sobre a LGPD e governança de dados, né? Esse é um bom tema para a gente falar da consciência que a gente tem que fomentar, porque hoje existe esse hype da inteligência artificial. Eu estou no meio há 30 anos, eu vejo hospitais fazendo investimentos equivocados em inteligência artificial, porque ainda não possuem a maturidade dos dados para que a inteligência artificial trabalhe de forma efetiva. A inteligência artificial ela não faz milagre, ela potencializa o que já existe. Se o que você tem é um dado inseguro, ela potencializa o dado inseguro. Se o que você tem é um dado confuso, ela potencializa a confusão do dado.
Então, existe um trabalho preliminar, existe uma organização que tem que acontecer antes. E olha que interessante, a gente praticamente só começou a falar da importância do dado na instituição de saúde quando foi anunciada a legislação da LGPD. Por quê? Porque junto com a legislação veio uma ameaça. Olha, agora quem não respeitar a privacidade, quem não respeitar o dado sensível vai levar uma multa gigantesca. Aí todo mundo prestou atenção, aí todo mundo começou a ter projeto de cibersegurança, como se a LGPD fosse o top, fosse o topo de segurança que a gente tem. Isso é um grande equívoco. A LGPD não é o topo, a LGPD é o mínimo aceitável que as instituições têm que ter organizado para garantir a segurança dos dados dos pacientes. Porque não existe dado mais sensível do que a informação da nossa saúde. Tudo que circula de informação identificada no hospital é dado sensível. Então, a LGPD teve um grande mérito de colocar o assunto numa vitrine, todo mundo começou a prestar atenção, mas quando a gente fala dessa consciência, a gente ainda precisa evoluir. A gente precisa entender que o dado da saúde hoje, de uma forma geral, ainda não é um dado trabalhado o suficiente para ser íntegro e confiável. A gente ainda tem, em todos os hospitais do país, muitos processos acontecendo na base da planilha, acontecendo na base do Excel, com sistemas que não conversam entre si, com informações que são duplicadas, que muitas vezes você vê o paciente lá, ele não está como uma identificação única. Eu tenho certeza, meu nome é Vitor Tadeu Ferreira, eu tenho certeza que no hospital eu estou como Vitor Ferreira, no outro eu estou como Vitor Tadeu, no outro eu estou como VT. Ferreira. Enfim, a gente tem um problemas básicos de integridade desses dados. Então, quando você fala da questão da governança de dados, a questão da governança de dados ela bifurca em privacidade e confiança. Privacidade, a gente já chegou num mínimo razoável, quando a gente olha a proteção exigida pela LGPD. Quando a gente fala em confiança, a gente ainda tá ruim nesse cenário. O nosso dado ele ainda é pouco confiável e ele ainda é pouco preparado para as maravilhas que a inteligência artificial pode nos oferecer, de analisar dados em massa, de trazer velocidade, de trazer respostas para situações crônicas que a gente tem na saúde brasileira. E sim, todos esses aspectos, Carla, esses eixos, vão estar na grade do CETIG. Então, a gente tem um painel dedicado a tratar a questão da segurança da informação em tempos de IA. A gente tem um painel onde, só com CMIOs, né, com médicos que lideram a pauta de IA nas suas respectivas instituições, né? Então, a gente também vai agregar a visão desses médicos. Então, a gente vai dar a devida atenção, a atenção que eu diria que merece essa pauta no CETIG. Vamos alertar e também conscientizar e também ampliar a visão da audiência sobre os riscos de não se dar a devida atenção para essas pautas, tá? Então, também a gente entende que é uma responsabilidade do CETIG também esclarecer, não é lançar o pânico, não é isso, mas esclarecer. Né? Então, a gente vai ter também uma masterclass, uma aula no dia 19, depois que terminar o conteúdo do congresso, a gente termina a programação do dia 19 com uma aula sobre avaliação crítica de ferramentas de IA voltadas para a saúde. E a gente sabe que segurança é um aspecto, né, bastante importante dentro dessa análise crítica. Então, sim, respondendo a tua pergunta, a gente vai estar olhando para todos esses aspectos também. Tem algo de IA? Vitor falou que não adianta implementar IA se você está com o dado todo bagunçado, porque você não vai alimentar a IA do jeito certo. Mas tem algum tipo, alguma linha de implementação de IA que já vem sendo feita nos hospitais brasileiros e que está mostrando resultado? Ou tudo, a gente pode dizer que o cenário todo ainda é de. Carla, aí eu vou te responder assim, tem que estar no CETISD. Vocês viram, olha, quem está acompanhando a gente está vendo que eu estou dando uma super colher de chá, porque eu estou adiantando tudo. Você sabe por quê? Porque a gente vai ter 6, como eu comentei, a gente vai ter 6 instituições lá, né? Então, o HCOR,
Beneficência Portuguesa, Redditor, Mater Dei, meu Deus, eu não vou lembrar de todas aqui, me perdoem, devia ter trazido uma colinha, mas que vai estar justamente dividindo com todos os demais participantes a experiência dessas instituições na adoção de algo, o que tem dado certo, quais foram os desafios iniciais, quais foram as soluções encontradas, o que eles recomendam, o que eles não recomendam, qual é o modelo de governança para permitir, de fato, mitigar riscos também inerentes à adoção da IA e tudo isso. Então, não poderia perder a oportunidade aqui para dar um spoiler e para reforçar o convite. Então, lá no CETIJ, a gente vai ver casos de uso concretos, compartilhados com todos que estarão lá, por essas instituições, por instituições desse porte, desse calibre. Eu acho que a gente tem muito a aprender com todas elas. Mas só para não te deixar totalmente sem resposta, vou te dizer o seguinte: tem muita coisa já acontecendo, tem muita coisa já com resultado, inclusive uma das iniciativas que a gente tem na ABCIS nós estamos aglutinando experiências de inteligência artificial bem-sucedidas de hospitais em um portal que vai ser generosamente oferecido para a sociedade brasileira. E sim, tem muita coisa acontecendo, mas a gente tem que ser muito prudente nessa apresentação para não suscitar, de novo, investimentos inconsequentes, né? Porque às vezes alguém vê a gente falando, putz, tal coisa está funcionando legal, e o cara olha e vê e fala assim, então vou colocar no meu hospital, sem fazer talvez o trabalho de base necessário para que aquilo funcione em dinheiro. Aí depois de 6 meses o cara não tem resultado, ele vai falar, nossa, essa IA foi uma ilusão. Não, é que tem uma trilha, é que existe uma experiência que tem que ser compartilhada para que aquilo efetivamente funcione. Mas olha, sabe o tema do nosso congresso, a saúde nunca mais será a mesma? Sim, ela nunca mais será a mesma, Carla. Nós somos a geração que vai ter o privilégio de ver essa virada de chave para uma era exponencial, onde efetivamente a gente vai trabalhar mais por evidência do que por intuição. E a grande ferramenta para isso é mesmo a inteligência artificial. A gente só precisa ter esse cuidado e essa ética de garantir que ela está sendo aplicada do jeito correto, né? E como a Sônia falou, nós vamos ter o compartilhamento de experiências muito ricas por instituições muito relevantes do cenário da saúde brasileira. Eu acredito que é um processo e a gente tem que respeitar também o processo, né? Porque é ótimo fazer parte dessa geração que está mudando, não só na saúde, em todos os aspectos, mas ao mesmo tempo, eu imagino o quão difícil deve ser, e agora eu estou falando para a ponta, para o médico, para o enfermeiro que estava acostumado a fazer, né, para uma outra geração que estava acostumada a fazer daquele jeito, e aí do nada chega alguém falando assim, não, mas agora você pode atender o seu paciente com esse computador que já vai rastrear todos os pontos de atenção e vai dar a resposta. Existe algum temor das pessoas que estão diretamente na saúde de pensar, daqui a pouco vai ficar tudo digital e muito pouco humano? Mas gigantesco. Aliás, tem uma máxima famosa, muitos já devem ter ouvido falar, que o analfabeto da era exponencial não é quem não sabe ler e escrever, é quem não é capaz de desaprender algo que já sabia e aprender algo novo. Então, isso que você está falando é uma dinâmica que, a cada dia que passa, vai ficar mais violenta, de você ter que largar aquilo que você aprendeu no passado e aprender algo novo para sobreviver nesse mercado nervoso que a gente tem. Porque, sim, esses profissionais estão sob ataque. O médico, ele não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas o médico que não usa inteligência artificial será substituído por um médico que utiliza a inteligência artificial. Eu estou usando o médico como figura de demonstração, claro, mas isso vale para a minha profissão, para a tua, vale para todo mundo. Profissional que não se atualizar e que não trouxer para o seu processo de trabalho estas ferramentas, estará muito rapidamente em maus lençóis. Tem até um tópico que eu estou vendo também aqui no painel, Sônia, equilíbrio entre inovação tecnológica e humanização, né? Vem bem ao encontro dessa questão que você trouxe à tona, né? E, inclusive, Carla, olha que paradoxo, né?
Hoje em dia, quando você vai no médico, quando você vai fazer uma consulta, muitas vezes o paciente reclama, né? Poxa, o médico nem olhou na minha cara. Nem olhou Por na quê? minha Porque o cara. médico estava te fazendo pergunta e ele estava tendo que colocar as informações lá no sistema da clínica, no sistema do hospital, e o médico ou ele digita ou ele presta atenção no paciente. Então, a tecnologia, apesar de trazer maravilhas para a gente poder ter dados, ela desumanizou o atendimento. O médico deixou de prestar atenção no paciente para começar a prestar atenção no teclado. E agora, o grande desafio que nós, gestores de tecnologias, temos é devolver esse tempo para o médico. Então, por exemplo, vou citar só um exemplo, né? A tecnologia da interpretação de voz com inteligência artificial. Do médico não precisar mais digitar, do médico poder simplesmente conversar com o paciente, o ambiente capturar essa conversa e já inserir todos os dados no sistema automaticamente. Isso como a Sônia falou agora há pouco, isso é o bom uso da tecnologia. Porque a tecnologia está proporcionando que o médico volte o olho no olho com o paciente, volte a prestar atenção e talvez a perceber coisas que antes o teclado estava impedindo que ele percebesse. Aí eu vou ter que fazer a pergunta, como jornalista, que eu faria. Qual a certeza que a gente tem que vai estar tudo certo? Porque o medo é que a inteligência artificial ainda erra muito, né? Tudo tem. Ah, olha que interessante, né? Qual que é o, você está perguntando qual que é o nível de certeza? Eu vou te dar um nível de certeza pessoal, meu, individual. A certeza de que a gente nunca deve dar total autonomia para a inteligência artificial. Todo o processo ainda tem que ter a supervisão humana. Quem assina o diagnóstico, quem assina o laudo, continua sendo o médico. O médico tem que ler o que a IA ofereceu e ele tem que dizer no final das contas, isso aqui está certo ou isso aqui está errado e tem que corrigir. Eu vou te dizer como eu convivo muito com essas ferramentas, elas estão num nível de acuracidade muito alto. Elas estão oferecendo resultados muito bons. Ah, Vitor, então quer dizer que daqui a pouco nem precisa mais, basta ter a ferramenta, não precisa mais ter o médico? Nunca, nunca, nunca. Nós não podemos prescindir da tomada de decisão humana. O ser humano, o profissional que é o profissional qualificado e treinado naquilo, ele continua sendo o ponto decisivo dessa decisão. Ele continua sendo o ponto fundamental. Então, a certeza que a gente tem é de que isso não deve ser uma ferramenta que substitua um profissional, e sim uma ferramenta que empodere um profissional. Você citou você como jornalista, né? Imagina se antes você tinha que fazer toda a tua pauta na mão e agora você pode só lá e dar um tema para a inteligência artificial e ela já te dá a pauta toda feitinha. Veja, se você pegar aquela pauta e não ler ela antes e chegar na frente da câmera, você está correndo um risco. Então, o profissional continua tendo a responsabilidade de chancelar e de tocar aquilo que a inteligência artificial está nos oferecendo para frente. Eu não enxergo um cenário onde isso deixe de acontecer, tá? Perfeito. Olha, a gente tem, acabou que eu estiquei aqui na conversa, mas porque quando a gente está diante de dois grandes especialistas, é difícil parar de perguntar. Mas a gente tem mais aí 15 minutinhos pela frente. Sônia, se você quiser, você pode continuar ali. Acabei te interrompendo, mas eu acho que a gente conseguiu também passar um pouquinho para quem está assistindo a gente do termômetro do que vai ter, né? Passeando um pouco, eu fui, dei uma colher de chá para a turma, a Sônia estava um pouco mais né, restritiva, vamos deixar para o Congresso, mas deixa quem está acompanhando a gente aqui, merece já ter essa antecipação. A gente tem mais 15 minutos, eu convido novamente quem está no chat, se tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu passo a palavra para você, o que mais a gente precisa saber, o que mais nos aguarda nesse congresso tão especial, nessa novidade para esse ano. Carla, vamos. Eu confesso que eu não sei o que a gente tem ainda pela frente aí de slide, Vitor. Acho que vale a pena talvez a gente dar uma pincelada por conta do tempo. Você quer comentar? Senão, acho que a gente também já deu um bom overview aqui. Acho que o pessoal já ficou com um gostinho, né, Carla? De como é que vai, o que a gente está preparando aí para o CETID. Eu acho que esses próximos slides, eles oferecem um prisma de como que o CETISD pode agregar para os profissionais que estarão ali participando, né? Um dos prismas é esse que está aqui na tela agora, né? Então, grandes eixos. O CETISD vai poder trazer a visão da incorporação da saúde digital como uma agenda de Estado,
CETIS também vai trazer um conteúdo muito rico sobre a ascensão e a governança da inteligência artificial, passando por o que a gente tem de mais novo aí. Também vai trazer casos práticos, modelos e mobilidade, infraestrutura, enfim, tudo voltado para melhorar a experiência do paciente e a questão de continuidade de negócio e cibersegurança, dado esse impacto que a gente tem das plataformas digitais. Um dos prismas é esse, mas se a gente virar esse prisma, a gente vai ver que a gente também vai estar lidando com esferas de influência muito significativas, né? A gente vai estar falando com o governo e regulação, a gente vai estar falando com a elite hospitalar do país, pública e privada, a gente vai estar falando com redes gigantes da saúde suplementar e a gente vai estar falando com o ecossistema tecnológico e com as big techs, né? Então, quando a gente olha sobre o prisma do que o Congresso pode oferecer, a gente tem eixos estratégicos que são muito interessantes, porque são eixos que conectam tudo que a gente tem de política e de mercado acontecendo à operação hospitalar que está ali na ponta. Então, as nossas angústias e ansiedades com relação a dados, com relação a regulações, com relação a diretrizes e todas as oportunidades que a gente tem de novos modelos de negócio, de marketplace, de novas ferramentas aí de proteção, de segurança, enfim, são, como a gente já falou aqui no início, né? São 2 dias aonde essa interação e aonde essa conexão do tema tecnologia com outras disciplinas que são fundamentais para a gestão hospitalar, para a gestão da saúde, a gente vai estar fazendo esse esforço de desenvolver essa consciência coletiva e conectar esses temas, né? Aqui é só acho que a Sônia nem queria que a gente falasse disso daqui, né? Mas aqui é só um spoiler, né, de quem estará e de como estaremos com algumas das pautas ali no Congresso. Sônia, quer falar um pouquinho aqui sobre o Masterclass? Eu acho que eu comentei, né, em algum momento aqui da minha fala, que a gente vai estar com uma aula voltada para avaliação crítica de ferramentas de IA em saúde, com um facilitador que, na minha opinião, é uma sumidade aí no assunto. Desconheço outro que tenha tanta autoridade e propriedade para falar sobre o tema. Então, é isso. Então, todo o público do Congresso vai ter acesso a essa Masterclass, que acontece no dia 19, a partir das 18, das 18h30. Só conferir lá na grade de programação. Se quiser passar, Vitor, e a gente preparou também. Então, a gente cumpre a grade do Congresso, Carla, e no final do Congresso, né, do conteúdo do Congresso, no dia 19, então, a gente vai ter uma aula, né, uma mini aula, e no segundo dia, no dia 20, a gente falou muito aqui de mindset, né, de modelo mental, né? Então, a gente esbarra nas pessoas, né? Não tem jeito, não existe tecnologia, né? Tudo depende de nós, né? Das pessoas, dos seres humanos, a fazer a aplicabilidade disso. Então, a gente achou muito pertinente, dentro do eixo de liderança, né? Dentro do eixo de cultura, liderança e modelos de gestão contemporâneos, a gente trazer alguém que pudesse falar sobre o tema. E, recentemente, o Alex Vieira, que é o CIO do Hospital HCOR, lançou um livro chamado Como Ser um Gestor Extraordinário de Tecnologia para a Saúde, e a gente achou que linkava bem com a proposta do CETIG, que tem essa missão de também falar sobre modelos contemporâneos de gestão, digamos assim. Então, a gente convidou o Alex, que topou na hora, e ele vai estar lá autografando os livros e para uma sessão de fotos, enfim, no último dia, no dia 20, a gente deve fazer o encerramento, então, do CETIG, a edição desse ano, com uma noite de autógrafos e um coquetel ali com Alex Vieira,
E aí o tema a roda de conversa ali vai ser sobre liderança, sobre mindset, para a E, gente fecha bem essa E jornada. não posso perder a oportunidade de dizer aqui que nesse banner aqui que o meu amigão Alex não são trigêmeos, é que o Alex ele é um gestor de destaque na saúde brasileira, ele também é um odonto, buco, maxilo, competentíssimo e também é um futurista palestrante. Então a gente está aí com uma daquelas personalidades que a gente tem que aproveitar o momento e tentar capturar um pouco do conhecimento que ele passa toda vez que abre a boca, né? Então é um privilégio poder ter o Alex conosco aí nesse momento. E é E um ponto que as é pessoas às isso. vezes não levam em consideração, viu, Vitor? Porque quando a gente pensa em congresso, muita gente ainda pensa assim: legal, vou chegar, vou sentar, vou ouvir as pessoas falando, vou levantar e vou embora. Não, você sim, como a gente viu aqui, vai ver muito conteúdo de qualidade, mas você está num lugar que reúne vários profissionais da área hiper qualificados. Então, é uma oportunidade de você fazer networking, é uma oportunidade de você trocar experiências, porque às vezes você é gestor de um hospital e está fazendo algo, conversa com a pessoa que está sentada do seu lado e que já deu um passo a mais. Isso pode servir de inspiração. Perfeito. Então, é uma rede, né? É uma oportunidade de você estar numa rede única durante aqueles dias para tudo, né, Vitor e Sônia? Outra Eu acho que você oportunidade falou dessa só tudo. em maio de 2027. Exatamente. Realmente para ser transformador, né? A experiência do CETISD, ela tem essa ambição dela realmente ser uma jornada transformadora, né? Quem puder e conseguir estar conosco nesses 2 dias, a ideia é que realmente seja antes e depois do CETISD, ou seja, que ele realmente saia ali com muita bagagem, né? Com um repertório muito maior do que quando ele chegou, né? Isso sem dúvida. Agora, como a gente está indo para os 10 minutos finais, eu quero fechar com uma última provocação. Como é que a gente define que uma inovação em saúde deu certo? O que define sucesso quando a gente fala de inovação em saúde? Bom, primeiro que a gente tem. Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque às vezes a gente vê um barulho danado em cima de algo que não resultou em nada de bom, nem para o médico, nem para o paciente, nem para o sistema. Só é legal. É legal, puxa, sei lá, eu estou falando de. é, sei lá, uma transmissão em 3D que, nossa, olha a resolução, olha a qualidade, mas, cara, não mexeu o ponteiro, não moveu em nada. Eu acho que o que define o sucesso é se a gente consegue, de forma bem objetiva, dizer que aquela inovação, aquele novo processo, aquela nova tecnologia, efetivamente devolveu tempo para o médico, qualificou o atendimento médico, trouxe mais conforto ou mais segurança para o paciente, ou permitiu que o hospital pudesse fazer mais com menos, pudesse aproveitar melhor os poucos recursos hoje disponíveis. É lógico que eu estou falando de uma forma geral, mas acho até que é um dos assuntos que vão aparecer nas palestras que a gente tem ali, é como é que a gente mede o sucesso da transformação digital. Porque tem muito hype, tem muita coisa, tem muita gente que quer comprar a tecnologia apenas pela tecnologia, e só que tem que ter aquelas perguntas iniciais, né? Eu estou fazendo esse investimento para melhorar o quê? Eu estou comprando essa tecnologia para atingir qual objetivo? Eu estou fazendo esse treinamento, eu estou trazendo esse sistema para o meu hospital para melhorar ou para trazer mais segurança para qual processo? Então, quando a gente fala da ética e quando a gente fala da consciência coletiva, da maturidade, é muito importante que a gente se distancie do hype e consiga olhar com a frieza necessária para que as coisas servem e o que a gente quer fazer com esse monte de coisa que está em cima da mesa. Com a racionalidade, né, Vitor? Com a racionalidade necessária. Acho que é exatamente isso. A inovação, pela inovação, ela não se sustenta, né, no médio e longo prazo. A gente tem que ser Agora, capaz de realmente eu, convergir isso em resultado, né? Seja clínico, seja assistencial, seja operacional, ganho operacional, né? Redução de ineficiência, redução de custos e por aí vai. Mas alguma métrica, algum indicador
como o Vitor falou, tem que mudar o ponteiro. Carla, eu não vou perder a oportunidade de reforçar. Eu acho que a grande oportunidade que a gente tem hoje é de desenvolvimento de uma consciência coletiva, de letramento e de qualificação das nossas lideranças. No geral, as nossas lideranças hoje, no geral, no contexto macro, nossas lideranças não estão qualificadas para discutir transformação digital. O CIO, o head de TI, o gerente de TI ainda é um lobo solitário que consegue falar sobre a tecnologia. Mas conectar a tecnologia ao uso prático ainda são raros os que conseguem fazer isso. E isso nos coloca num cenário difícil, num cenário onde a gente acaba tendo uma bifurcação. O exemplo é a inteligência artificial que a gente estava falando agora há pouco. O cara escuta falar tanto em inteligência artificial que existe um certo constrangimento no executivo, no profissional sênior, no profissional líder, em assumir que ele não sabe direito que diabo que é a inteligência artificial. E aí, a bifurcação ruim que a gente tem é, ou ele coloca dinheiro bom em coisa que ainda não está madura, em coisa que ainda não está boa, ou ele bloqueia a entrada de coisas novas na instituição. É para isso que a gente tem que trabalhar essa consciência coletiva e essa qualificação. É porque as ferramentas e as oportunidades são excelentes, mas há que se ter a qualificação necessária para fazer a boa utilização disso. Olha, eu já ia encerrar, mas surgiu aqui uma pergunta. Nos 45 do segundo tempo, eu só vou precisar que sua resposta seja bem objetiva. É para você, Vitor. A Maria Gomes pergunta: como é que os hospitais estão automatizando a gestão de equipamentos, manutenção, exemplo, manutenção dos equipamentos de ar-condicionado e gestão de qualidade de ar? A gente tem um cenário bem heterogêneo na saúde brasileira. Boa parte dos hospitais em funcionamento hoje funciona em prédios, instalações físicas que estão depauperadas, que carecem de investimentos básicos, e aonde isso que ela acabou de falar é uma grande dificuldade. Mas se a gente olhar para a outra ponta, se a gente olhar para os hospitais que realmente têm protagonismo e que realmente fazem investimentos em tecnologia, nós temos cenários muito interessantes, aonde a gente sai de um cenário mais reativo. O que é o cenário reativo? É esperar a coisa quebrar, é esperar o equipamento pifar, e a gente entra num cenário totalmente preventivo e proativo, né? E a tecnologia nos propicia isso. A gente consegue monitorar, a gente consegue rastrear, a gente consegue perceber que o equipamento vai fazer água antes dele dar problema. Só que é lógico, tem uma trilha, tem uma jornada que tem que acontecer para você poder chegar nesse cenário. Quando a gente olha para a saúde brasileira, os mais de 7.500 hospitais que funcionam hoje no país, esse ainda é um cenário distante da maioria. Mas quando a gente fala para os hospitais de ponta, aqueles que a gente tem que olhar e tem que colocar como objetivo, eu também quero chegar lá, esses hospitais já vivem em cenários bem interessantes, né, nesse tema que você trouxe. Maravilha, muito obrigada. Eu quero agradecer ao Vitor, à Sônia, a todos que estão nos acompanhando. Obrigada, foi um aquecimento que deu para entender bem o que a gente pode esperar e já deu até mais ansiedade para esse Congresso de Tecnologia e Inovação para a Saúde Digital. Lembrando que essa conversa vai ficar gravada aqui no Hospitalar Hub, então, se alguém não conseguiu assistir, já pode avisar que basta vir aqui na nossa plataforma. A conversa está toda aqui disponível para a hora que você quiser, no momento que você puder. Lembrando também que você que está ao vivo vai receber o nosso cupom de desconto para já garantir o seu ingresso. Feira Hospitalar, como sempre, imperdível, ainda mais agora com essa grande novidade, esse congresso tão oportuno e relevante para o momento em que a gente está vivendo. Novamente, muito obrigada a todos. Amanhã a gente tem mais 2 sessões nesse nosso aquecimento. Uma excelente noite. Eu encontro vocês no Hospitalar 2026. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.